Oi, gente! Vim gravar o vídeo da semana. Então, o nosso tema é como ser protagonista da sua história. Né? Eu fico ouvindo muito de pacientes, de amigos, de colegas, do quanto se vive uma vida que não é bem a vida que a gente gostaria de viver. E por que será tanta frustração, né? A gente tem mania de dizer que a grama do vizinho é mais verde. Isso é uma questão de ponto de vista, isso não é uma questão real, assim, né? Do quanto a gente acha que a gente precisa das coisas que uma outra pessoa tem para ser feliz. E o que eu trago pra gente refletir? Tem coisas que são postas em nós muito antes da gente ter o amadurecimento para poder pensar nelas, sobre elas, né? Como, por exemplo, com o que a gente vai trabalhar quando crescer, se a gente vai querer casar ou não, ter filhos ou não, coisas que são postas, né? Que o que a sociedade diz? Que a gente tem que estudar, tem que entrar numa faculdade, tem que casar e ter filhos, nessa ordem para ser bem aceito, né? E o quanto, claro, que hoje em dia não tá tão rígido, mas mesmo assim, ainda nas entrelinhas ainda tem essas amarras que hoje se diz que tá tudo mais livre, né? Mas o quanto são coisas postas muitas vezes por pessoas, sejam nossos pais, familiares ou a própria sociedade. Então a gente passa uma vida toda tentando atingir esse ideal dito, seja, né, pela família ou pela sociedade, que não é o que a gente imagina. Né? Então, muitas pessoas ficam nesse processo de não reconhecimento da sua própria história, por justamente boa parte dela não ser escrita pela própria pessoa. Né? Então, o quanto é importante a gente ter esse momento do autoconhecimento, seja através de algumas atividades, através da psicoterapia, para a gente entender o que é nosso e o que é do outro, o que é do mundo, né? O que é desejo meu, o que é desejo que foi posto em mim pelos pais, né, por um amigo que daqui a pouco a gente admira e a gente entende que tem que ser igual àquela pessoa, e o que faz um ser feliz não vai ser a mesma coisa que me faz feliz. Né? Então, poder fazer essa diferenciação que através do autoconhecimento a gente passa a entender. Né? Se aquela pessoa ama carros e ela quer o carro do ano, por que eu tenho que ter isso também? Isso realmente me deixa feliz? Ou isso são coisas que eu nem penso? Eu só penso que para ser feliz eu preciso ter um carro do ano, uma casa, viajar uma vez por ano, enfim, coisas, né? Daqui a pouco vai ter gente que vai se privar o ano todo para fazer uma baita de uma viagem. E tá tudo bem. E vai ter gente que não vai querer se privar o ano todo para fazer essa mesma viagem. E também tá tudo bem. Mas eu acho que é importante a gente entender as individualidades. Entender que não existe uma única regra pra gente atingir, digamos, a felicidade, assim, olhar para trás e pensar, foram anos bem vividos, né? A minha vida, mesmo a gente tendo, sei lá, 30, 40 anos, tu poder olhar para trás e pensar, não, essa foi a história que eu escrevi. E não olhar para trás e pensar que história é essa que foi escrita, né? Quando a gente não é o autor. Por isso que eu trago essa temática. Vamos ser autores da nossa história. É importante e justamente isso, no momento que a gente entende o que a gente quer, o que a gente deseja, quais são as nossas dificuldades, os nossos medos, isso dá um salto para que a gente tenha mais clareza de entender o que é meu e o que é do outro. Tá bem? Então essa é a proposta do vídeo de hoje e ao longo da semana eu fico trabalhando com vocês em cima dessa temática. Espero que tenham gostado, trazido algumas reflexões. Podem comentar no vídeo também o que ficaram pensando. Tá bem? Boa semana para todos nós!